No mundo glamouroso da fama, nada é o que parece. Por trás de sorrisos perfeitos, casamentos de conto de fadas e fotos impecáveis, escondiam-se histórias que nunca poderiam ser ditas em voz alta. Algumas dessas estrelas viviam duas vidas, uma para as câmeras e outra que ninguém podia ver. Elas amaram, sofreram e silenciaram, porque a verdade delas era perigosa demais na época. Hoje vamos te contar sobre 7 lendas que tiveram que pagar um preço alto por sua liberdade. Suas carreiras brilhavam nos holofotes, mas seus corações permaneceram muito tempo na sombra. 1. Freddie Mercury. Ele era mais do que apenas um rockstar. Freddie Mercury era uma força da natureza. Sua voz fazia estádios tremerem, sua presença de palco quebrava todas as barreiras. Mas por trás da fachada de ídolo invencível, escondia-se um ser humano que lutava pela sua própria verdade. No início dos anos 70, Freddie conheceu Mary Austin, uma jovem que o compreendeu, mesmo antes de o mundo o conhecer. Ela era sua musa, sua amiga, seu lar. Freddie chegou a pedi-la em casamento, mas o casamento nunca aconteceu. Com o tempo, o não dito entre eles se tornou um muro. Quando Mary o confrontou um dia com os rumores sobre outras mulheres, ele disse as palavras que mudaram tudo. Não são mulheres, Mary, são homens. A partir daquele momento, o amor deles se transformou. Não acabou, ficou mais profundo. Mary permaneceu sua confidente mais próxima, a pessoa a quem ele confiava tudo o que não podia mostrar ao mundo. Anos depois, quando Freddie soube de sua doença, ela foi a primeira a quem ele contou. Ela guardou seu segredo, assim como havia guardado seu coração, incondicionalmente. Em seu testamento, ele lhe legou sua casa, sua coleção de arte e até mesmo os cuidados com seus amados gatos. E quando ele morreu em 24 de novembro de 1991, Mary sabia que ela permaneceria para sempre parte de sua verdadeira vida. Freddie disse uma vez: "Mary é minha esposa sem certidão de casamento. Ela foi meu único amor." Por trás de todas as músicas sobre liberdade e paixão, havia um homem que, em sua verdade mais profunda, amou em silêncio, e nisso se tornou imortal. 2. Elton John. Elton John, um nome escrito em letras douradas na história da música. Ele era o homem dos óculos brilhantes, dos ternos extravagantes e da voz que marcou gerações. Mas por trás das luzes ofuscantes e dos aplausos estrondosos, vivia um ser humano que não se conhecia. Nos anos 80, quando o mundo esperava dele o cavalheiro perfeito, ele ousou dar o passo que tantos antes dele haviam dado. Casou-se com uma mulher, Renate Blauel. Para o público era uma história de amor romântica, um símbolo de normalidade. Para Elton, no entanto, foi uma tentativa desesperada de se esconder. Ele queria acreditar que um casamento poderia salvá-lo, que silenciaria os rumores. Mas o silêncio se tornou um inferno. 4 anos depois, o casamento terminou em lágrimas e culpa. Renate sentiu-se usada, como se tivesse atuado em um filme que nunca quis fazer. Por décadas, ela desapareceu do olhar público, até que o filme Rocketman reabriu seu capítulo. Ela se sentiu exposta e o processou, como se nem mesmo o passado estivesse pronto para fazer as pazes. Para Elton, essa época foi a parte mais sombria de sua vida. Ele tinha tudo: fama, dinheiro, admiração. E, no entanto, faltava o mais importante, a verdade. Somente quando ele admitiu para si mesmo quem realmente era, sua cura começou. Hoje ele vive abertamente, casado com David Furnish, e diz com orgulho que finalmente aprendeu a se amar. Seu casamento com Renate não foi uma história de amor. Foi um espelho daquela época em que a autenticidade era punida. Elton disse uma vez: "Antes que eu pudesse amar os outros, tive que aprender a me aceitar." E foi exatamente isso que ele fez, em meio a um mundo que, por muito tempo, só lhe concedeu máscaras. 3. Ricky Martin. Ele fez o mundo dançar. Com Living La Vida Loca, Ricky Martin conquistou palcos, corações e manchetes. Para milhões de fãs, ele era o epítome da perfeição masculina. Charmoso, sensual, bem-sucedido. Mas enquanto sua carreira subia aos céus, nos bastidores desenrolava-se um drama completamente diferente. A imprensa o mostrava de mãos dadas com a apresentadora mexicana Rebeca de Alba. Eles eram considerados o casal dos sonhos da América Latina. Sorridentes, elegantes, aparentemente inseparáveis. Sempre que lhe perguntavam sobre um casamento, ele respondia com um charmoso "em breve, muito em breve." Mas esse "em breve" nunca chegou.
pois o amor deles era mais fachada do que sentimento. Entre eles havia um acordo tácito. Rick protegia sua imagem pública com essa relação, enquanto Rebecca podia viver sua própria vida sem ter que se justificar. Ambos sabiam que viviam em um mundo que não tinha lugar para a verdade. Mas tudo mudou quando Rick se apaixonou por um homem, Eduardo Verástegui, um ator bonito, carismático, perigoso para a ilusão que Rick havia mantido por anos. O escândalo estourou quando a então namorada de Verástegui revelou a verdade. De um dia para o outro, a imagem perfeita desmoronou. Anos depois, quando o tempo havia amadurecido, Rick Martin finalmente disse o que havia reprimido por tanto tempo. Ele se assumiu publicamente como homossexual, encontrou o amor e formou uma família com seu marido. Hoje ele fala com calma e orgulho sobre o preço que pagou para proteger sua carreira. A relação com Rebecca permanece uma sombra em sua biografia, um símbolo daquela era em que a honestidade era mais perigosa do que qualquer mentira. Rick disse uma vez: "Eu interpretei muitos papéis, mas o mais difícil foi o do homem que eu não era. E talvez seja exatamente nisso que se encontra sua verdadeira grandeza, na coragem de se reconquistar, depois de ter se escondido por anos." 4. Miguel Bosé. Ele era o camaleão da música espanhola. Enigmático, rebelde, genial. Miguel Bosé nunca foi apenas um cantor, ele era um fenômeno. Filho de uma atriz de cinema e de um famoso toureiro, cresceu em um mundo onde o brilho e as máscaras faziam parte do cotidiano. Desde cedo, uma aura de mistério o envolvia. Seus olhares, seus movimentos, seu silêncio despertavam rumores que o acompanhariam por toda a vida. Ele os ignorava, respondendo com arte em vez de palavras, até que os rumores ficaram tão altos que ele não podia mais ignorá-los. Nos anos 80 e 90, falava-se nos corredores das emissoras de televisão sobre um suposto plano de proteção. Para acabar com as especulações infinitas, Bosé teria pedido Daniela Romo em casamento, não por amor, mas por necessidade. Um casamento arranjado, uma aliança de dois amigos contra a curiosidade do mundo. Mas o conto de fadas nunca aconteceu. Daniela se apaixonou por uma mulher, Tina Galindo, e Miguel ficou sozinho, por enquanto. Anos depois ele encontrou um amor que era real, Ignácio Palau, seu parceiro e companheiro por quase 3 décadas. Juntos eles construíram um lar, tiveram 4 filhos por meio de barriga de aluguel, 2 de Miguel, 2 de Ignácio. Para o público eles eram discretos, quase invisíveis, mas quando a relação deles se desfez em 2018, tudo veio à tona. O processo de separação se tornou um espetáculo midiático, disputa por guarda, por dinheiro, por verdade. Ignácio exigiu apoio, também para as crianças que não eram biologicamente dele, mas que haviam crescido na mesma família. Por trás da fachada do astro frio, revelou-se um homem que amou, mas também teve que fazer concessões para sobreviver. Miguel Bosé, o cantor da liberdade, viveu por décadas em uma gaiola de silêncio, contratos e promessas quebradas. Mas mesmo no silêncio, ele permaneceu fiel a si mesmo, imprevisível, apaixonado, verdadeiro. Ele disse uma vez: "Nunca me escondi, apenas esperei até que o mundo estivesse pronto para me ver." Talvez essa tenha sido a linha mais honesta de sua vida. 5. João Gabriel. Ele era o divo de Juárez, o homem que transformou dor em música e emocionou milhões de pessoas. João Gabriel não era um cantor comum. Ele era um símbolo de paixão, excentricidade e do direito de ser diferente. No entanto, no mundo conservador do México dos anos 70, ser diferente era perigoso. Seu jeito de falar, seus gestos, suas roupas, tudo isso o tornava um alvo para preconceitos. Nos bastidores, riam dele, e nas emissoras de TV sussurravam que ele era muito feminino. E para se proteger, ele fez o que muitos de sua época tiveram que fazer: inventou uma história de amor. A imprensa apresentou Meche Carreño como seu grande amor. Eles filmaram juntos, e de repente uma relação profissional se transformou em um conto de fadas público. Mais tarde circularam rumores sobre noivados com cantoras como Aida Cuevas, todas histórias cuidadosamente encenadas para esconder o verdadeiro homem por trás do artista. Mas nenhuma dessas relações durou. Nenhuma era real, pois João Gabriel amava à sua maneira, silenciosamente, sem compromissos e além das expectativas. Ele queria cantar livremente, mas a liberdade tinha seu preço. Os chamados casamentos de papel sempre permaneceram apenas rumores.
nunca realidade. Nenhuma mulher quis assumir permanentemente o papel de escudo, e talvez essa tenha sido sua sorte, pois Juan Gabriel viveu sem máscara em sua música, mesmo que tivesse que usá-la no amor. Quando ele morreu em 2016, um país inteiro lamentou sua perda, e no entanto, a mesma pergunta que o acompanhou por toda a vida permaneceu: quem ele realmente amou? Ninguém sabe ao certo, mas talvez seu verdadeiro amor não tenha sido uma pessoa, mas o público que nunca o condenou enquanto ele cantava. Juan Gabriel provou que se pode silenciar por toda a vida, e ainda assim ser ouvido. Sua voz era sua confissão, seu batimento cardíaco, sua verdade. 6. Arturo de Córdoba. Ele era o epítome do elegante herói de cinema. Arturo de Córdoba, com sua voz grave, seu sorriso irresistível e sua aura de perfeição, tornou-se um dos maiores ícones do cinema mexicano de ouro. Na tela, ele encarnava o amante ideal, o homem forte e charmoso que toda mulher desejava. Mas longe dos holofotes, ele carregava um segredo que pesava mais do que fama e sucesso. Antes do sucesso, ele tinha uma família, um casamento com Ana Arana, 4 filhos, uma imagem de normalidade. Mas assim que o brilho de Hollywood o cercou, esse passado desbotou. Ao seu lado viam-se atrizes famosas como Silvia Pinal ou Marga Lopes, o amor oficial de sua vida. Nos bastidores, porém, circulava outro nome, Ramon Gay. Nenhuma revista de fofocas o mencionava, nenhum jornal imprimia uma foto. Havia apenas olhares que duravam demais, ausências que ninguém podia explicar, e o sussurro de uma verdade que nunca poderia ser dita em voz alta. Mesmo Marga Lopes, seu suposto grande amor, teria sabido que no coração de Arturo havia outro lugar, um lugar que a sociedade de sua época jamais teria aceitado. Então veio a noite que terminou com tudo. Ramon Gay foi baleado em frente à casa de uma mulher. Por ciúmes, diziam. Mas no funeral, Arturo chorou como um homem que havia perdido mais do que apenas um amigo. Nessas lágrimas, um rumor se tornou uma verdade. Por fora, Arturo de Córdoba permaneceu o perfeito cavalheiro, o queridinho das mulheres. Mas, na verdade, ele era um homem que teve que enterrar um amor porque o mundo não podia suportá-lo. Seu papel na vida foi o mais difícil que ele já desempenhou, o do homem que nunca pôde dizer, eu te amo. No final dele restou não apenas a imagem do astro de cinema, mas também a pergunta que ninguém podia responder. Quem Arturo realmente amou? A tela silenciou, mas seus olhos contaram, a um público que nunca deveria ter ouvido. 7. Enrique Peña Nieto. Ele era o rosto do México moderno, jovem, charmoso, sempre impecavelmente produzido. Henrique Peña Nieto se apresentava como o presidente perfeito, com discursos brilhantes, uma esposa deslumbrante e um sorriso que cabia em qualquer revista. Mas por trás dessa fachada cuidadosamente construída, havia uma história mais sombria do que as câmeras jamais poderiam mostrar. Sua primeira esposa, Mônica Pretelini, o acompanhou desde os primeiros dias de sua carreira política. Ela era sua parceira, seu apoio, até que um dia foi encontrada morta. Os relatórios oficiais falavam de um trágico acidente, mas nos corredores do poder circulavam outras histórias. Dizia-se que ela havia visto algo que não deveria ver. Alguns sussurravam sobre uma descoberta que havia quebrado seu coração, um relacionamento secreto que não se encaixava na imagem de homem de família. Após sua morte, Peña Nieto logo apareceu novamente nas manchetes, desta vez com a atriz Angélica Rivera, conhecida como La Gaviota. O casamento deles parecia um conto de fadas moderno, transmitido na televisão, celebrado por milhões, mas muitos mexicanos sentiram que algo não estava certo. Os rumores diziam que não era uma união por amor, mas um contrato, uma peça de teatro político em que ambos apenas desempenhavam seus papéis. Durante seu mandato, Rivera se tornou a primeira-dama perfeita, elegante, leal, silenciosa, mas a portas fechadas, tensões, acordos e amargas decepções teriam dominado sua vida. Após o fim de seu mandato, a ilusão desmoronou. Rivera pediu o divórcio e o casal dos sonhos do México desapareceu, tão repentinamente quanto havia surgido. Os rastros desses anos permaneceram, em rumores sobre casos secretos, sobre homens que estavam mais próximos de Peña Nieto do que o público jamais deveria saber. Verdadeiros ou não, eles moldaram seu legado, pois na política, assim como no show business, vale a mesma regra:
O que se esconde eventualmente se torna a verdade dos outros. No final resta uma imagem, um homem preso entre poder e fachada, amor e dever. Sua história nos lembra que a fama muitas vezes não está enraizada na verdade, mas no medo dela. 7 nomes, 7 vidas, 7 verdades que por muito tempo ficaram na sombra. Cada um deles viveu em uma época em que a autenticidade era um risco que podia destruir carreiras, desmembrar famílias e quebrar corações. Freddie Mercury, Elton John, Ricky Martin, Miguel Bosé, Juan Gabriel, Arturo de Córdoba, Henrique Peña Nieto, todos carregavam a mesma carga invisível, o conflito entre a imagem que o mundo queria deles e a pessoa que realmente eram. Por trás dos palcos, das câmeras e das revistas de alta qualidade, escondiam-se lutas que nenhum roteiro jamais poderia capturar. Alguns encontraram coragem e se libertaram. Outros silenciaram até o fim, e, no entanto, todos os unia um desejo silencioso, ser vistos, não como ícones, mas como seres humanos. Talvez essa seja a verdadeira lição por trás dessas histórias, que a fama não vale nada se você se perder, que o amor, em qualquer forma, é sempre um ato de coragem, e que às vezes são as confissões silenciosas que ressoam mais alto, em músicas, em filmes, em olhares que dizem mais do que 1000 palavras. Hoje, em um mundo que lentamente aprende a entender, podemos revisitá-los, não como escândalos, mas como espelhos de seu tempo, pois cada um deles à sua maneira quebrou a história do silêncio, e talvez seja exatamente por isso que lhes devemos um pedaço de nossa própria liberdade.